Agroemar, trabalhando no mercado regional para oferecer o melhor aos seus clientes. A qualidade da linha de fertilizantes e adubos Agroemar proporciona à sua lavoura uma alta produtividade. Oferece sistema diferenciado de entregas, programadas de acordo com as necessidades do agricultor, evitando assim estocagem desnecessária. Colha mais e tenha bons lucros com os produtos Agroemar. O fertilizante na medida e na hora certa. Trisales. Be safe, we safe. A Trisales é especialista em transformação digital de empresas. Das mais simples às mais completas ferramentas de tecnologia da informação para aumentar a produtividade da sua empresa. A informação é o bem mais valioso na nova era digital. Com a Trisales, você poderá ter mais segurança e economia em seus processos de governança e cogestão de TI. Pensou em transformação digital? Pensou Trisales. César Caparelli. Oferecimento Agroemar Fertilizantes e Sim Comerciários. Olá, boa noite. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos juntos a partir de agora mais um programa César Caparelli ao vivo pelo YouTube César Caparelli e também retransmitido pela TV RP Canal 9 da NET. Muito obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua participação. Fique à vontade a partir de agora para participar conosco, você que está ao vivo aqui pelo YouTube e você que vai acompanhar o nosso programa. Temos dois assuntos bem legais hoje aqui no programa. Lembrando que o nosso programa é o César Caparelli, é um oferecimento da ACIRP, da Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto, também do Sim Comerciários, Sindicato dos Comerciários de Ribeirão Preto, também da Agroemar Fertilizantes. Muito obrigado mais uma vez pela sua audiência. Prazer em receber aqui dois grandes amigos, sempre a gente trazendo dois grandes amigos. E eu começo aqui pela minha ponta direita, da minha direita, trazendo o Roberto Ottani, que é empresário, né? A gente vai falar muito sobre a empresa dele, sobre a Garfos também, que faz parte da CIRP, da Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto. Prazer em te receber aqui, Roberto. Prazer é todo meu, César. É um prazer estar aqui. Agradeço o convite. Espero aí contribuir com as informações que forem relevantes. Com certeza. E nós vamos falar sobre um tema muito chato, né? Que é o aumento do preço dos alimentos, que dispararam, né, por vários fatores, e o Roberto vai nos ajudar aqui. E também o advogado Fabrício Martins Pereira, que vai falar sobre sustentabilidade. Doutor Fabrício, prazer em te receber aqui também. Muito obrigado pela participação, pela presença. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade, né, César, da gente sempre estar batendo esse papo, trazendo um pouco de informação às pessoas, trocando ideias, levando um pouco. A gente sempre traz, mas a gente sempre leva um pouco também. Sem dúvida nenhuma. E parabéns pela iniciativa, pelo programa. Imagina, eu que agradeço. Bom, vocês estão vendo aqui alguns presentes que o Roberto trouxe para a gente. Daqui a pouco nós vamos falar também sobre o Mr. Ottani, né? Que faz parte aqui hoje do nosso adereço aqui do programa. Roberto, eu queria falar contigo, começar a falar sobre o Garfos. O que é o Garfos, que você é um dos representantes, faz parte lá da CIRP também, pois não? Certo, o Garfos é um grupo de fabricantes de alimentos de Ribeirão Preto e região. Uma iniciativa da CIRP de reunir empresários, né, empresas para se fortalecerem, né, através de ações, trazer ideias, troca de experiências, troca de experiência, né, para todo mundo, é isso? E a gente se fortalece, né, ações em conjunto, treinamentos, enfim, é uma forma de fortalecer a pequena indústria de Ribeirão Preto. Quem quiser conhecer um pouquinho é Garfos com dois Os. Dois Os, exato. Garfos, dois Os. É só acessar as redes sociais ou quem quiser participar também, dá uma ligadinha na CIRP para saber. Bom, a gente vai falar, Roberto, realmente é muito chato, né? Mas como muitos preços subiram, o etanol, o combustível de uma forma em geral, e fiquem à vontade para conversar entre os dois, aqui é um papo bem tranquilo, tá, Fabrício, por favor. Perfeito. Como é que o aumento dos preços, né, dos alimentos impacta na nossa vida, no nosso dia a dia? Olha, impacta diretamente, a gente sente isso, né? O consumidor cada vez mais diminuindo o poder aquisitivo dele, né? Porque tudo aumentou demais e a renda não acompanhou. Então, não só o consumidor, as indústrias também. A pequena indústria principalmente está sentindo muito isso, porque a gente não consegue repassar os aumentos que a gente vem sofrendo, né? Por exemplo, a minha área, que é a área de massas alimentícias,
é uma das que mais está sofrendo, porque o que a gente mais usa é o trigo e a soja. Então, são os itens que mais tiveram aumento aí na parte de alimentação, né? Seguido pela carne e derivados do leite, né? Massa, né? Por conta da farinha. Sim. Você deve sofrer bastante, inclusive. Muito. O que mais te prejudicou nesse momento? Olha, é realmente a farinha, né? Alguns pequenos moinhos já não estão tendo o trigo. Não é que não temos o risco de falta, mas não vai faltar para os grandes moinhos. Os pequenos já estão tendo dificuldade em adquirir, né? Por causa da Argentina. Você tem comprado mais caro, é isso? Muito mais caro. Muito mais caro. Para ter uma ideia, aí tivemos quase 60% de aumento, né, do início da pandemia para cá. 60% de aumento? E o óleo de soja, 260%. Quanto? 260%. 260%? Quanto você gasta de óleo? Deve ser uma enormidade, né? Mensalmente umas 200 caixas de óleo, né? Então... Mensal, 200 caixas de óleo. Qual foi o vilão dessa história? Quem é o vilão dessa? É a política? A questão econômica do país? Foi o dólar, né? Que a gente tinha até falado sobre isso antes. Exato, é um conjunto de situações. Na verdade, já era esperado o aumento, devido à famosa lei da oferta e procura, né? Então, cada vez mais, o mundo está necessitando mais de alimentos, de insumos, né? Então, a procura cada vez vai ser maior e a produção não está acompanhando a mesma demanda, né, que está sendo necessária. O consumo aumentou. Por conta da pandemia ou não tem nada a ver com a pandemia? Não, já vinha aumentando, né? A pandemia só agravou um pouco mais a situação. A pandemia e agora, recentemente, a guerra, né? A guerra na Ucrânia, porque afetou 2 grandes produtores mundiais, né? Então, isso acarretou diretamente aqui para nós que... O trigo, por exemplo, nós compramos muito da Argentina. Só que a Europa, principalmente, veio buscar aqui na Argentina, porque não está tendo fornecedores para lá, né? Então, isso... Para quem que a Argentina vai vender? Para quem pagar bem, né? Então, o Brasil está sentindo bastante isso, né? Ô Fabrício, como é que você traz, né? Como é que a gente pode relacionar ou falar de sustentabilidade nesse momento de, entre aspas, lógico que está todo mundo trabalhando, o Roberto está produzindo aqui, né? Os produtos da Mr. Otani, enfim. Sim. Mas como é que você pode relacionar ou correlacionar a sustentabilidade nesse momento, né? Falar em sustentabilidade é importante, mas como é que a gente pode, num momento tão difícil dessa crise que a gente vive? César, a sustentabilidade, na verdade, ela é conhecida mais popularmente como, na verdade, você conseguir, né, conciliar, de um lado, a produção com a proteção do meio ambiente, tratando as questões ecológicas, né, conjuntamente. Mas, na verdade, sustentabilidade não é só isso, né? Eu costumo dizer... tenho dito isso há muito tempo, há 23 anos mais ou menos que a gente trabalha com direito ambiental. A gente costuma dizer que para você entender a sustentabilidade, você tem que entender todas as relações humanas, todas as relações interpessoais. E a gente verifica, né, como o Roberto disse, a questão do dólar, de um real fraco perante outras moedas do mundo, evidentemente que os países que compram em dólar, eles terão preferência nos fornecedores aqui vizinhos que fornecem para o Brasil o trigo, a farinha do trigo. Então, isso é sustentabilidade. Por exemplo, o governo brasileiro enxergar essas políticas internacionais de mercado e agir rapidamente no sentido do incentivo de produção de trigo no próprio Brasil, né? A questão tributária mexe muito nisso tudo, porque recentemente o governo federal cortou alíquotas de impostos sobre determinadas cadeias produtivas que ele entendeu necessárias justamente para tentar equilibrar essa balança internacional. Então, tudo isso tem a ver com sustentabilidade. Agora, a sustentabilidade propriamente dita, na verdade, é necessária, né, à humanidade de uma forma geral, é necessária aqui ao Brasil que a gente se atente às questões ambientais, à proteção do meio ambiente, às questões ecológicas, mas o que acontece? Isso nós temos que ter consciência que torna os produtos também mais caros, porque o produtor rural, quando ele faz tudo em conformidade com a regulamentação ambiental dos órgãos de proteção ambiental, ele gasta mais dinheiro, porque ele tem que investir em estruturas, são políticas
mais caras, né? Então, de uma forma geral, o produto encarece. Aí essa sustentabilidade é buscar mecanismo, o aumento da produção, novas técnicas, tecnologias melhores de agricultura, né? Das práticas agrícolas, tudo isso interfere efetivamente no final do preço. Essas políticas nos ajudam, contribuem para que os preços diminuam de valor. Nós estamos num momento muito difícil, repito, né? Economicamente falando. Sim. O que pode ser feito para que os preços diminuam, que a sustentabilidade possa ser favorecida? Nós verificamos no Brasil, por exemplo, que o custeio agrícola ele é um recurso subsidiado pelo governo, né? Na questão dos juros, né? Onde qualquer tipo de atividade agrícola ou pastoril obtém recursos, né, de custeio agrícola. Então, se o governo, por exemplo, tivesse uma linha de crédito específica para essas áreas de escassez, a exemplo das que o Roberto citou, por exemplo, para a produção de soja, para a produção de trigo, então nós teríamos com isso um incentivo. E também quando você reduz a alíquota dos impostos sobre essas determinadas produções, de repente até zerar a alíquota e em outra mão até mesmo incentivar, né? Você consegue fazer isso com tributos. Quando você analisa, por exemplo, o IPTU, a redução de IPTU quando o proprietário toma as medidas de proteção ambiental, isso pode ser feito também ao produtor rural quando ele escolhe produzir os alimentos que estão aumentando o preço dos alimentos no Brasil, entendeu? Então nós não vemos um incentivo para a produção do trigo, né? O trigo é basicamente produzido no sul do país e a gente entende que o governo federal poderia incentivar melhor o crédito, né? Porque nós não temos no Brasil, infelizmente. Por que não há um incentivo? Isso é produzido aqui no Brasil também. Você falou compra da Argentina, é isso? Da Argentina, não. Assim, o primeiro fator é a qualidade do trigo, né? A maior parte do trigo nacional é usado para ração animal. Porque a gente não tem o clima adequado, né, para a produção do trigo. Mas eu não ficaria somente no trigo, né? A soja, por exemplo, o milho, né? O Brasil é o maior produtor de soja mundial. Só que o que acontece? Como o Dr. Fabrício comentou, o interesse dos agricultores venderem por conta do dólar, por conta da balança comercial, aí vamos dizer assim. A China já comprou a nossa produção de soja de 2023 e já está negociando de 2024. A semente nem está no solo e já vendemos, né? Então, impressionante, isso, né? causa... Como eles são rápidos, né? São rápidos. Muito, porque a população é gigantesca, então eles não podem ficar sem alimentos. Esse exemplo do Roberto ele é típico do que a gente está falando. O que é a sustentabilidade? Por exemplo, a sustentabilidade da carga tributária. Se os produtores de soja do Brasil estão visando somente o lucro, o que é normal, o produtor vai visar o lucro mesmo, quanto máximo ele tiver de lucro, melhor. Não é ele que vai regular o mercado, ele vai cobrar o máximo que ele pode. Não está fazendo nada irregular. Você está entendendo? Não está fazendo nada errado, só que ele está correndo livre. E o produtor de soja, que até pouco tempo atrás no Brasil estava passando aperto, hoje na verdade está sobrando dinheiro, porque a lucratividade em cima da soja está muito grande, independentemente deles confessarem isso ou não. Então, o que eu estava dizendo com relação à sustentabilidade da carga tributária. De repente, se você tributar mais o produtor de soja que vai exportar a soja para poder receber em dólar, sobra dinheiro para você incentivar em outras práticas que, na verdade, estão sem incentivo, porque no Brasil nós não temos um sistema financeiro, nós temos um sistema bancário. Um sistema de instituições financeiras que cobram taxas por serviços prestados. Ela não desenvolve o país como em países desenvolvidos. Essas sim são terríveis, são abusivas, né? Essas são. Roberto, como é que você entende que é a melhor forma dos produtores reduzirem os impactos negativos? Nós estamos numa região aqui
como eu disse, do etanol, né? Eu fico impressionado que tanto de cana que a gente tem aqui na região, o preço que a gente tem que pagar. Você falou da soja, eu vou citar um outro exemplo aqui. O amendoim também é uma região muito boa para se produzir amendoim. Dumont aqui, por exemplo, é um exemplo. Tem 5 fábricas, a balsa, e é cultura rotativa da cana, né? Sim. A cana você não pode plantar só cana, você tem que fazer a rotação do ciclo dela. Mas aí vem a soja, vem o amendoim, o amendoim e tantas outras coisas. Como é que você entende que é a melhor forma dos produtores reduzirem os impactos? Olha, há como colaborar nesse sentido? O que está sendo feito, né? Onde a gente passa, principalmente lá dentro da ACIRP, a gente conversa muito sobre isso entre os empresários. E a mesma forma que o produtor rural, o que o Dr. Fabrício comentou, ele está tendo que melhorar a produtividade através de tecnologia, através de ações. As indústrias também estão fazendo a mesma coisa, porque toda essa carga de aumentos que a gente recebeu, a gente não consegue repassar para o consumidor final. Não tem como. Senão, já não está... A economia não está girando tão bem quanto a gente esperava. As vendas não estão tão boas quanto a gente esperava. Se a gente aumentar muito mais, aí que a gente não vai vender. Então, o que todos os produtores, a indústria está fazendo é procurando trabalhar melhor. Aumentar a produtividade, reduzir custos, mas não redução de mão de obra, reduzir custos realmente no sistema produtivo, né? Comprar melhor, por isso entra o Garfos, a gente faz compras em conjunto, ações em conjunto. Vocês conseguem fazer uma compra em conjunto? Conseguimos vários tipos de ações em conjunto. Estamos aí com a nossa meta para logística também, uma logística em conjunto. Então, tudo isso vai reduzir custos e aí a gente consegue não repassar para o consumidor final esses aumentos que a gente está recebendo. Então, o que eu enxergo a curto e médio prazo? Toda essa, como eu digo, né? Nem todo mal realmente é tão mal. Isso vai fazer com que todos nós nos fortaleçamos mais, todos vão ser mais fortes, porque todo mundo está se desenvolvendo agora para sobreviver. Então, alguns vão ficar pelo caminho, não tem jeito. Mas quem conseguir sobreviver vai estar mais forte, porque a gente está tendo que se reinventar. O mercado todo está se reinventando para poder passar por essa fase. Você concorda, Fabrício, que vai ter essa reinvenção? Eu concordo plenamente. Aliás, até para deixar bem claro aqui uma fala minha anterior, eu não sou favorável ao governo federal, à intervenção do governo federal. Eu sou contra um governo intervencionista, até mesmo porque a própria sociedade ela se organiza, como o Roberto está dizendo. Você não é a favor do governo intervir? Não, um governo intervencionista, aquele governo que está sempre intervindo, que tem muito braço. Tá. Eu sou mais a favor de um governo que apenas regula. Os seus tentáculos apenas para regular o mercado, mas ele permite a iniciativa privada de se desenvolver. Entendi. Isso é o capitalismo, né? A gente precisa parar com essa ideia de entender que o Brasil é capitalista quando muitas vezes não é. Sim. Então eu entendo que o Estado tem que ser o menos intervencionista possível. Agora, o que acontece é que práticas ruins têm que ser coibidas. Você tem, por exemplo, um grupo como o do Roberto, que está sendo colocado aqui do Garfo, que está buscando, né, uma união, um conjunto de esforços justamente no sentido de manter os preços e de não impulsionar o preço acima. Mas você tem os maus comerciantes que, na verdade, antes mesmo de sofrer o impacto de um aumento de combustível, ele já está aumentando o preço do produto dele. E aí, isso é uma sacanagem. Exatamente, que não tem tamanho. Nome, mas sacanagem. É isso. Agora, o que nós, como consumidores, temos de expectativa é que realmente, como o Roberto colocou, esses maus empresários fiquem esses pelo caminho, porque o preço do produto deles, justamente por terem aumentado sem essa consciência, não seja procurado, e sejam procurados os produtos de quem conseguiu segurar mais o preço, justamente pela união e por esses esforços comuns, a exemplos da Garfos. E essa é a nossa expectativa. Agora, isso não impede também que o governo federal, na medida do necessário, né, também edite medidas no sentido de regular o mercado quando ele extrapola um pouco. Né? Agora, o governo federal tem feito isso por vocês? Quer dizer, vocês, eu digo produtores, comerciantes, de uma forma geral, né? Você produz tanta coisa boa, o governo te devolve isso? Não. Seja sincero, por favor. Não, ainda não. A gente ainda não enxerga isso aqui na ponta, né? O que é o mais prejudicial para vocês? Você deve conversar lá com o pessoal. São os tributos? Hoje em dia, a carga tributária, né? A carga tributária do Brasil acaba, né? Dificulta demais a gente... Porque
existe o bom empresário e o mau empresário. O empresário correto que quer trabalhar certinho, ele vai pagar muito imposto. E aí, como é que ele vai competir com aquele que faz tudo por baixo do pano? Quantos funcionários você tem hoje, Roberto? Quer Hoje ver? somos uma equipe de 14. 14. Isso. É pesado para você? É complicado. pesado. É pesado. É pesado. Você imagina, aliás, mandar um abraço para o presidente da CIRP, para o Dorival Balbino, que na semana passada, aliás, no dia 19, completou 45 anos de Riberbol. Tem mais de 700 funcionários. Olha aí. Você imagina a situação. É verdade. Né? Você imagina. Aliás, um abraço para o Dorival Balbino, presidente da CIRP e o diretor, empresário da Riberbol. 45 anos. Tem que ser forte, né, Roberto? Tem que ser forte, muito forte. Porque é complicado. Eu imagino a situação aí, Fabrício. De um empresário no país hoje. E ele é um empresário que é exemplo na sustentabilidade, né? Porque a produção de qualquer tipo de produto que usa o látex, que é o caso dele, né? Isso. É poluente na medida em que o empresário tem que se dedicar um bocadinho mais com relação aos equipamentos todos para conter a poluição. E ele é um exemplo disso. A sustentabilidade da empresa dele é algo a servir de exemplo. Sem dúvida. Deixa eu aproveitar esse teu gancho. Há uma devolução para o meio ambiente, não estou falando só do látex. O mundo tem devolvido o suficiente para que o meio ambiente possa aguentar mais um tempo. Porque a gente vê um momento, volto a falar, delicado também para o meio ambiente. Sim. Né? Nós estamos numa cidade que tem poucas árvores. Sim. Deveriam ter muito mais. Né? Devolve-se mais para o meio ambiente do que se consome? Na verdade, não. Exatamente esse equilíbrio eu não vejo que exista. O que existe, na verdade, é assim, uma mudança de práticas e que devam ser incentivadas. Por exemplo, a questão energética. No Brasil, creio eu que nós não teremos mais aprovação de licenciamento ambiental para a construção de hidrelétricas. Nós temos aí Belo Monte, que foi um péssimo exemplo com relação à matriz energética. Eu ia dizer que é um bom exemplo e não é um bom exemplo, é um péssimo exemplo. Né? Porque assim, o que degradou ali a região é um negócio ímpar, né? Você acredita que não deva ter Eu mais... acredito que nós não teremos mais usinas hidrelétricas no Brasil. Apenas triste, né? a manutenção das existentes. É triste porque poderia ser uma mão na roda, né, para o meio ambiente. É triste não, porque na verdade hoje nós temos outras alternativas de matriz energéticas que são muito menos poluidoras e essas sim devem ser incentivadas. Por exemplo? Eólica e solar. A eólica. Né? A energia eólica e a energia solar, você não polui nada, você não degrada nada, você não inunda grandes áreas para construir hidrelétricas. A solar da mesma forma também, né? E está sendo muito utilizada no agronegócio, no setor rural, em casas, nas empresas, enfim. Exatamente. Mas nesse aspecto o Brasil anda bem. Apesar da propaganda negativa, né, dos próprios repórteres interessados aí no mundo afora, de denegrir a imagem do Brasil, na verdade a gente anda muito bem. Hoje você tem países desenvolvidos que a matriz energética é baseada ainda em queima de óleo, né? Transformação de energia térmica em energia elétrica, você tem utilização de carvão, combustíveis fósseis para produzir energia. Eles não gostam muito de deixar isso à vista, mas é o que fazem. Com relação à queimada da cana, a nossa região aqui utilizava muito antigamente. Zerou? A queimada da cana, ela está dentro disso que você colocou, né? Se a produção devolve a meio, na verdade ela prejudica. Tentou-se fazer esse equilíbrio, né, com a utilização do etanol para a redução de emissão de carbono dos combustíveis fósseis, na mistura do etanol na gasolina e também da própria utilização direta do etanol nos carros movidos a etanol. Mas, na verdade, esse equilíbrio não existe quando você queima as lavouras, né? A queima como método de espalhador da cana é tão nocivo quanto a emissão do carbono nos escapamentos dos veículos, né? Então, foi por isso que foi desenvolvida há mais ou menos 30 anos atrás essa política no governo do estado de São Paulo de redução e extinção do método da queima como de espalhador da cana. E hoje, na verdade, não tem mais. As áreas, durante esses 30 anos, praticamente são todas hoje mecanizáveis, né? Qual que é a tua expectativa, Roberto? Próximo semestre desse ano está chegando, né? Nós já estamos indo para o meio do ano. É incrível pensar um negócio desse, mas já é, praticamente. Qual que é a tua expectativa com relação ao setor alimentício para que reduza o preço, que a gente possa comer o nosso arroz, feijão e a carne que a gente gosta tanto, numa boa aí, sem se preocupar? Olha, para esse ano a expectativa ainda não é das melhores, né? Eu acho que ainda vai demorar um tempinho.
A gente está aguardando aí o desfecho desse conflito lá na Ucrânia, que isso aí impacta bastante aqui. Mas eu acho que assim, a demanda não vai diminuir. A demanda por alimentos, a procura por alimentos não vai diminuir. Então, vai ser assim, não tão rápido, acredito só para o finalzinho do ano, começo do ano que vem, que a gente possa ter uma estabilidade, mas voltar aos patamares de antes da pandemia eu acho muito difícil, muito improvável. A gente pode ter uma redução, mas não tanto assim. Bom, Roberto, fala um pouquinho dos teus produtos aqui. O Roberto trouxe um monte de presente, nós vamos sortear nas próximas semanas também. O Roberto vai trazer mais pra gente aqui. Tem os salgadinhos. Conta um pouquinho da história. 2 minutinhos pra você contar a história da Mr. Ottani. Ó, massa de pizza de frigideira. Essas são boas. Essa daqui é a pizza normal. Exato. Né? Massa semi-pronta para pizza da Mr. Ottani. Tudo fabricado aqui em Ribeirão. Tudo fabricado aqui. A especialidade da Mr. Ottani, na verdade, são os pastéis, né? A massa de pastel. Tem a massa de pastel também, é verdade. Só não está aqui porque ela é refrigerada, mas assim, a Mr. Ottani veio para Ribeirão em 93 e a indústria em 2003. E a gente se especializou no pastel. Hoje, as melhores casas de Ribeirão, os melhores bares, restaurantes utilizam nossa massa. A massa de pastel está guardada. Essa daqui é da pizza, né? Temos nos supermercados, buffets. Os buffets de alto padrão utilizam nossa massa. Então, não sei se eu posso citar nomes aqui, mas... Lógico, fica à vontade. Em relação aos restaurantes, Empório Santa Terezinha, Vila Dionísio, Água Doce Cachaçaria, Academia do Chopp. Você tem vendido aqui em Ribeirão, especialmente? Ribeirão e região. Ribeirão Temos e região. Distribuidores na região. Que maravilha. Quantos anos de fábrica? 19 anos. 19 anos. Completamos. Parabéns a Mr. Ottani. Vai estar com a gente em todos os programas. Posso lhe comprometer já ao vivo? Com certeza. Ao vivo a gente compromete mais fácil, né? Bom, gente, eu quero agradecer imensamente também aos meus amigos, o Toninho e o Luciano da Tri-Sales, que estão sempre com a gente aqui no programa. E falar para você que a informação é o bem mais valioso na nova era digital. E com a Tri-Sales você poderá ter mais segurança, economia em seus processos de governança e cogestão de TI. Acesse o site da Tri-Sales e conheça mais sobre os produtos. Tri-Sales, que é especialista em transformação digital de empresas. No finalzinho do programa também quero mandar um beijo enorme, um abraço especial. Coloca a foto para mim, Vitor, por favor, do Luiz Aguiar, esse grande amigo. Eu estive visitando. O Luiz Aguiar foi um dos maiores comunicadores desse país e está completando 84 anos de vida, um amigo assim querido, foi um dos maiores do país e mora em Ribeirão. Eu tive o prazer de estar com ele lá. Um beijo, Luiz Aguiar, e muito obrigado. Roberto, prazer em te receber aqui. Vamos voltar a falar mais, não só do Mr. Ottani, mas também do Garfos, né, que faz parte da CIRP, enfim, e torcer para que as coisas melhorem. Vão melhorar. Eu agradeço demais aí, mais uma vez, né, a participação. Foi um prazer estar aqui com vocês, um bate-papo agradável. Muito legal. E até a próxima. Obrigado, até a próxima. Você falou, Fabrício, que ia sair daqui enriquecedor. Saiu eu daqui, ouvindo vocês, com a experiência de vocês. Obrigado também pela participação, pela presença. Viu? Eu agradeço muito a oportunidade, viu? Tu e toda a sua equipe aí tá de parabéns. Ao Roberto, aprendi muito hoje aqui. Estou saindo melhor do que cheguei. Tenho certeza que nós estamos saindo mais ainda, né, Roberto? Tenho certeza disso. Obrigado a ambos. Muito obrigado a você que ficou ao vivo com a gente aqui e também na TVRP, a transmissão toda terça, quarta, sexta e domingo, as reprises do nosso podcast do programa César Caparelli. Muito obrigado à CIRP, à Tri-Sales, aos 5 comerciários e à Agroemar Fertilizantes, os nossos patrocinadores. E até a próxima semana com mais convidados e mais um programa aqui. Até mais. Tchau, pessoal. Oferecimento: Agroemar Fertilizantes e 5 comerciários.
Trisales. Be safe, we safe. A Trisales é especialista em transformação digital de empresas. Das mais simples às mais completas ferramentas de tecnologia da informação para aumentar a produtividade da sua empresa. A informação é o bem mais valioso na nova era digital. Com a Trisales, você poderá ter mais segurança e economia em seus processos de governança e cogestão de TI. Pensou em transformação digital? Pensou Trisales.